Olá, tudo bem? Eu sou Yasmini e hoje vamos comentar sobre o bagaço da cana-de-açúcar e leveaduras. Os resíduos gerados pela produção de etanol a partir do bagaço de cana sempre tiveram um único destino: as usinas de biomassa. Nessas usinas, o bagaço de cana é queimado em grandes caldeiros e, caso não tenha os devidos cuidados, pode gerar prejuízos ao meio ambiente devido às queimadas incessantes do material. A partir disso, o bagaço passou a ser analisado e pensado como um novo substituto de uma fonte energética, gerando assim conhecido como etanol de segunda geração ou bioetanol. Sem queimadas ou retirada gradual de mantimentos do solo, o bioetanol pode se transformar na melhor opção de combustíveis nos próximos anos, com rendimento calorífico ainda maior que o próprio etanol. O emprego de leveduras para a fermentação do bagaço é considerado muito potente e também ajuda a manter a compostura do combustível limpo. Eles fermentam os açúcares expostos pela hidrólise enzimática, o que é uma etapa biotecnológica anterior da fermentação. Vamos então ver quais são os nossos objetivos. Vamos conhecer o etanol da segunda geração, interpretar os processos biotecnológicos responsáveis por transformar o bagaço em bioetanol e também distinguir os meios de cultura mais apropriados para quebrar os açúcares do bagaço. Também discutir a importância da fonte energética alternativa para a economia e o meio ambiente, que é o bioetanol. No Brasil, a produção de cana-de-açúcar em 2020 e em 2021 ela foi estimada em 654,5 milhões de toneladas, o que acabou produzindo 29,7 bilhões de litros de etanol. O restante da produção de cana-de-açúcar foi destinada para a produção do açúcar para consumo. O bagaço de resíduo da produção de etanol foi destinado à queima em caldeiras de biomassa, que é uma das usinas de fonte calorífica do nosso país. Utilizando 1 kg de cana-de-açúcar, nós podemos produzir em poder calorífico 1,559 cal de etanol. E essa mesma quantidade, quando falamos daí de biomassa, podemos produzir 2.300 caus, mas o bioetanol, nós podemos perceber que ele tem uma produção maior que as duas outras fontes caloríficas, totalizando em 2.240 cal. Esse resíduo que foi gerado em 2020 e 2021, ele poderia ter sido utilizado para a produção do bioetanol, o qual foi comprovado ter uma melhor eficácia energética que o próprio etanol. Pensando em rendimento do bioetanol, nós temos uma estimativa de quase 95%, um valor muito alto considerando a nossa origem do combustível, que é totalmente natural. Além disso, são poucas as interferências ao meio ambiente que são geradas pelo bioetanol. Pensando que o Brasil é um país que mais produz cana no mundo e seus usos já são destinados para a produção de açúcar e etanol, o bagaço gerado ele teria um novo fim para o tratamento e a transformação em bioetanol. Vamos ver então agora as etapas do processo biotecnológico para a obtenção do bioetanol a partir do bagaço. Bom, com esse esquema, nós podemos ter uma visão de como é essas 6 etapas, certo? Começamos com a colheita da cana-de-açúcar, o óbvio. Então, é a extração do caldo de cana que produz o etanol. E daí temos o nosso que é a separação do nosso bagaço, que é a nossa fonte que vai ser utilizada para a produção do bioetanol. Em seguida, o pré-tratamento. Depois, a hidrólise da celulose e da hemicelulose. Por fim, a fermentação das hexoses e pentoses. E por fim, chegamos ao nosso produto final, que é o bioetanol. O pré-tratamento existe muitas formas de realizar essa parte do processo, né? Esses materiais lignocelulósicos, eles têm, já temos alguns métodos que são comprovados, né? Temos a explosão a vapor, a lavagem alcalina, cal, peróxido de hidrogênio alcalino, hidrólise com ácido diluído, explosão por amônio, água quente e oxidação úmida. A explosão a vapor e a lavagem alcalina se mostraram muito mais eficientes nesse pré-tratamento do bagaço, que atingem rapidamente os açúcares do material lignocelulósico. Ou seja, de todas essas, por mais que a gente também tenha outras versões que são combinadas de pré-tratamento, essas duas manteram o bom rendimento da produção de etanol. Vejamos também agora, em seguida, um esquema dos pré-tratamentos. Com esse esquema muito cheio de setas, temos aqui alguns tipos combinados e alguns outros tipos de pré-tratamento que já foi comentado. E cada um chega em algum lugar diferente, né? Toda essa tecnologia fez com que a gente pudesse analisar diferentes formas de pré-tratamento. E a melhor forma é o alcalino, que já se transforma em hemicelulose, daí uma lavagem ácida, chegamos nos nossos oligonossacarídeos, e daí com a ação das nossas enzimas, chegamos no monossacarídeos e, por fim, que são os nossos amigos açúcares. É simples, não tem muita diferença. Claro que nós temos que saber quais são todas as formas que podemos para tratar o bagaço da cana. Vamos falar agora sobre a hidrólise da celulose e da hemicelulose.
Nessa parte serão necessárias tecnologias muito complexas e com muitas fases. Aqui talvez é onde se baseia o maior custo de todo o tratamento, né? A gente pode utilizar alternativas ácidas ou enzimáticas para separar o açúcar e remover a lignina. A forte ligação da celulose com a hemicelulose e a lignina controla o acesso à glicose, e ainda mais com as pontes de hidrogênio entre as carboxilas da estrutura, ou seja, é muito difícil chegar à parte somente do açúcar desses materiais lignocelulósicos. A hidrólise enzimática, por mais que exista alternativa ácida, ela é mais eficiente, também caracterizada pela presença de um catalisador orgânico, necessitando de uma combinação de enzimas para diferentes substratos do material. Essa rota ela gera a glicose e a celobiose, que é um dímero da glicose, que posteriormente, quando ele é quebrado, ele vira a glicose. É muito mais fácil fazer pela parte enzimática do que a ácida, pelo fato que nós temos que controlar o pH, a quantidade do ácido, o tipo do ácido. Então, a enzimática também se tornou a melhor via, né, a melhor rota para quebrar a celulose e a hemicelulose. Bom, em seguida temos a nossa fermentação de hexoses e pentoses. Quando já é produzido o etanol a partir do caldo da cana, é empregado o micro-organismo Saccharomyces cerevisiae. Essa levedura ela é capaz de fermentar apenas hexoses, ou seja, é incapaz de produzir o etanol de pentoses, como a xilose, que é o principal componente da hemicelulósica. Ou seja, no bagaço nós temos apenas pentoses e não mais as hexoses. Precisamos então de um micro-organismo que seja capaz de conseguir produzir o etanol a partir do que temos no bagaço, né? A necessidade de encontrar esses novos micro-organismos que são capazes de converter pentose em etanol levou ao seguinte resultado. Aqui temos as melhores leveduras e os melhores fungos que já foram testados, por mais que existem muitos, né? Então, destacando das leveduras, temos a Candida shirratai, o Jeffersomyces stiptis e também, agora, o fungo Fusarium oxypurum. Eles obtiveram uma produtividade muito satisfatória nessa produção de bioetanol. Destacando que as leveduras elas apresentam uma vantagem em frente ao grupo do fungo, porque além de fermentar rapidamente a xilose, não tem como subproduto o xilitol, que é um componente que inviabiliza a fermentação. Ou seja, quando utilizamos fungos, nós temos que também utilizar um outro microorganismo que ele seja capaz de fermentar o xilitol para que continue a fermentação do bioetanol. Então, essas foram as nossas etapas, né? Temos aqui as nossas duas referências que foram retiradas com base para produzir esse roteiro de defesa e entender o porquê que o bioetanol, na verdade, é a melhor fonte de energia que podemos empregar nos próximos anos.